gente conversa agora sobre a alta dos combustíveis com o Francisco Arrighi, que é consultor tributário e presidente da Fradema Consultores Tributários. Francisco, bom dia para você, obrigada por conversar aqui com a gente. Eu vou começar fazendo para você a pergunta que muita gente se faz. Aonde fica o preço dos combustíveis? Em que lugar? Por que ele aumenta? Como é que os postos de combustíveis fazem cada um seu preço? Porque eles têm autonomia para isso, né? Agora, quando o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram que a gente ia ter, né, a reoneração, pelo menos da gasolina e do etanol, eles falaram que, em contrapartida, a Petrobras estava abaixando o preço dos combustíveis, que isso deveria acontecer e que a diferença não ia ser tão grande. Isso não aconteceu. Como é que é calculado esse preço dos combustíveis e por que a gasolina e o etanol não ficaram mais baratos como era o previsto ou prometido pelo governo federal? Sim, bom dia, Paula. É um prazer muito grande estar com vocês da Band News. E temos aí neste momento, com esse anúncio da volta da cobrança dos impostos do PIS e do COFINS, na verdade, uma palavra horrível, mas é uma grande bagunça dos postos de gasolina, aonde cada um aplica um preço, como estava falando aí alguns consumidores que estavam nos postos ainda há pouco na sua reportagem, onde os próprios postos, pelo que observo, estão perdidos, porque são muitas distribuidoras diferentes onde os combustíveis chegam até eles, cada uma aplica uma margem de lucro, isso não é tabelado e, na verdade, nem poderia ser, e as coisas estão se complicando excessivamente. Então, na verdade, e uma conta feita por diversos especialistas da nossa área, os tributaristas e economistas, essa cobrança de PIS e COFINS aí, que começa a partir de agora, e também da CID, não podemos esquecer da CID, que a CID está meio esquecida, ela também está voltando, é um aumento médio na gasolina de 68 centavos e no etanol de 24. Bom, por que tem uma diferença tão grande de aumento? Por causa da questão exatamente da diminuição da mistura de gasolina no etanol. Diminuíram a quantidade de gasolina no etanol, em consequência, o preço está diminuiu, o aumento do etanol está muito menor do que o aumento do preço da gasolina. Então, volta a ser novamente, para muita gente, interessante abastecer com etanol. É isso, muita bagunça, muita desorganização, postos querendo levar vantagem em cima dos consumidores, e, na verdade, quem perde neste momento é só o consumidor e a arrecadação do governo voltará ao normal, com certeza. Os estados ganham alguma coisa com isso, Francisco? Porque a gente lembra que alguns governadores, eles mesmos já estavam fazendo essa pressão para o governo federal para voltarem com esses impostos sobre os combustíveis. Muitos dizendo, olha, estou deixando de investir no meu estado por causa dos combustíveis. O que os estados ganham com isso? No governo anterior, além da retirada do imposto do PIS e do COFINS e da CID, também o governo federal, naquele momento, ele também estabeleceu um limite máximo de cobrança de ICMS por estado, que foi na faixa entre 17% e 18%. Este limite também acabou no último dia 28, os estados retomam as suas cobranças em alíquotas normais, e por isso você vê uma grande diferença de preço de cobrança de gasolina, de preço de combustível de um estado para o outro, porque muitos estados têm uma alíquota muito maior e com isso afetou. Então os estados agora também recompõem os seus caixas, passam a ter de volta grande volume de recursos. Além de tudo, teremos o seguinte, com essa volta do PIS e do COFINS, nós teremos um acréscimo de tributos ao longo do ano de 2023, na ordem de quase 30 bilhões, 25 a 30 bilhões de acréscimo de arrecadação de impostos federais, que também o Estado será beneficiado no repasse do FPM e do FPE, que é o repasse das verbas em função da arrecadação total. Então, eles ganham mais com o ICM e também ganham mais com a alíquota do PIS e do COFINS também. Ou seja, ganham em cada um usar no seu estado, mas estava todo mundo se virando desse jeito, né, Francisco? Você considera uma medida que era necessária, pelo menos nesse momento? Na verdade, nós temos que
fazer aí uma bolha conhecida pela imprensa toda, que foi a criação de um colchão para amenizar essa cobrança dos tributos, dando flexibilidade para não ter aumento, e nós não temos muito aumento, porque o combustível vai afetar diretamente de volta não só aquele proprietário do automóvel no posto, ele vai afetar toda a economia num crescimento de alíquotas de inflação em função do transporte que carrega os alimentos, de toda a movimentação da indústria que necessita do combustível. Então, deveria sim ter um colchão do governo. Me parece, eu pude ouvir e assistir com bastante detalhes a entrevista do presidente da Petrobras nos últimos dias, acho que 2 ou 3 dias atrás, onde a entrevista dele não foi nada esclarecedora, ou seja, ele disse que possivelmente isso, possivelmente aquilo, possivelmente outra coisa, um monte de possível e nada definido com exatidão. Então, estamos aí num impasse muito grande nesse preço, um crescimento de inflação e dificuldade para as pessoas que possuem carro abastecer os seus veículos. Como você falou, quando o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, deu essa entrevista coletiva, a gente esperava muito mais. Uma das questões, inclusive, discutidas, até promessa de campanha desse governo, é a mudança na política de preços da Petrobras. Mas essa semana mesmo a Petrobras disse, olha, a gente nem está discutindo isso aí, não está nem na pauta. E o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez uma cobrança em relação a isso, assim que ele anunciou a reoneração dos combustíveis. O que poderia mudar na política de preços da Petrobras que para o consumidor final realmente valeria a pena e esse valor reduziria? Na verdade, primeiramente, não há que se falar em mudança de modalidade de forma de cobrança agora, porque a reunião do Conselho da Petrobras é só no mês de abril, final de março, início de abril, quando nós então teremos uma possível política nova, se o Conselho aprovar. Esse Conselho ainda tem parte de membros dele que ainda é do governo anterior, portanto, não será com tanta facilidade. Ao longo do tempo, o novo governo possivelmente substituirá alguns elementos para que ele possa ter um conjunto de ideias parecida com a ideia do governo. Então, não vamos mudar essa forma. O governo pretende fazer isso. É muito difícil, porque depende do preço internacional. O Prates, inclusive, disse que não vai se basear mais apenas no preço internacional, vai abrasileirar, é isso que ele diz claramente, a forma de cálculo. Eu não sei como, se ele depende da importação do combustível, que é cotado em dólar, e ele precisa de se submeter ao mercado internacional. Muito complicado neste momento, com uma inflação aí possível de aproximadamente 0,7 em cima de acréscimo do IPCA, consequentemente, um acréscimo grande de 0,30 na inflação mensal. Isso vai impactar também no bolso de todos os consumidores. Agora, queria perguntar para você também, até estava anotando aqui para me lembrar, da coletiva essa semana e também do próprio presidente Lula. Eu acho que principalmente ele tocou na questão dos dividendos e como ele quer mudar essa questão dos dividendos da Petrobras, colocar prioritariamente em energia. Ele chegou, inclusive, essa semana a criticar o lucro da Petrobras. Como é que o senhor enxerga isso e como é que é possível, se é que é possível, e quais as consequências dessa mudança na questão dos dividendos que o presidente quer? Primeiramente, só dele falar, ele já atrapalha a Petrobras e muito, porque a Petrobras é uma empresa conhecida mundialmente, com ações na Bolsa de Nova York, um lucro no último ano de 180 bilhões de reais, extremamente importante para todos os acionistas, para os investidores. É uma máquina que estava funcionando corretamente. Quando ele vem a público e diz que vai mexer na política de forma de cálculo, de administração, de abrasileirar o preço, ele acaba destruindo e acabando com a reputação da Petrobras, que sempre foi muito grande. Digamos ainda que lá atrás, na época do governo de Dilma Rousseff, o prestígio da Petrobras mundial estava basicamente arrasado. Melhorou muito, a administração última foi bastante correta, ao que parece, não dá para mim afirmar nada disso, mas me parece que sim. Lucros nós estamos vendo da Petrobras aí
E se mexer nessa política, vamos prejudicar quem? Aos investidores, aos minoritários, mais uma vez, vão sair perdendo nessa política de preço. Só de falar, a Petrobras já fica desmoralizada mundialmente. O senhor concorda com a gente ter Jean Paul Prates, que é um político ligado ao PT, na presidência da Petrobras? Em hipótese alguma, não. Não gosto da ideia, não aprovo a ideia. Acho que a Petrobras precisa de gente técnica que possa ajudar o povo brasileiro a conduzir melhor, fazer com que a Petrobras, sim, seja lucrativa. Não precisa nem ser tão lucrativa, mas é preciso de gente técnica, como tivemos aí no último governo. Isso foi uma coisa boa do último governo. E agora, com o político num cargo desse, ele sofre muita pressão. E essa pressão é política, porque o político não quer perder votos, ele quer agradar a todos. E eu não sou realmente favorável a essa política. Tem uma outra questão do óleo, tem um outro nome, o senhor vai saber me ajudar, da questão da exportação, que tanto Lula quanto Haddad falaram nas suas entrevistas, querendo aumentar essa exportação. Eles falam, né? Mas por que a gente tem que exportar esse valor? Por que a gente tem que trazer insumos que a gente tem? Muita gente criticou ao longo dessa semana essa possível tributação sobre essa exportação. Como é que o senhor vê isso? É preciso entender que o tipo de petróleo que nós exploramos, ele não é todo possível se transformar em gasolina, em combustível diesel, porque ele não é um combustível apropriado para isso. Então, a Petrobras tem um excedente desse tipo de petróleo que ela explora, ela então exporta esse produto e ela tem que importar na sua outra forma os outros componentes de petróleo de outros países para poder fazer o produto final, que é a gasolina e o diesel. Então, é isso que precisa ser entendido, porque nós temos no Brasil a ABICOM, a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. É uma entidade extremamente séria, ela é reguladora de mercado, e o governo deveria, sim, flexibilizar as importadoras particulares poderem fazer essa importação, até para criar um nível de competitividade com a Petrobras, porque em que prejudicaria isso a Petrobras? Em nada. Então, a competitividade ela é saudável em qualquer tipo de segmento. Bom, o governo pode ter um monopólio, como está tendo através da Petrobras, mas pode permitir a importação até para viabilizar a baixa desses produtos no posto de gasolina, como ocorreu com o diesel no final do governo Bolsonaro, que ele teve que buscar mecanismos para importar esse produto, porque com a guerra da Rússia houveram problemas de importação. Então, é isso que o governo precisa fazer. São produtos diferenciados. Uma parte deve ser exportada sim e outra parte deve ser importada sim, para poder fazer o equilíbrio do produto que nós precisamos final. Fui ver, né? É óleo cru. O presidente da Petrobras, além de Haddad e de Lula, criticaram o preço da exportação, dizendo que é desproporcional. Então, eles querem, na verdade, induzir o desenvolvimento do mercado doméstico. Só para encerrar, Francisco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que com o ajuste que ele segue brigando ali com o Banco Central dos juros e da inflação, isso pode acabar refletindo numa baixa do preço final para o consumidor da gasolina e do etanol. Isso é verdade? Não creio, porque os juros, basicamente, ele é definido pelo Banco Central, como você disse, e é uma taxa que você vai calibrando ela de acordo com a necessidade de reduzir a inflação e deixar o mercado mais livre. É claro que o endividamento, a Petrobras depende de recursos externos, depende de recursos internos, financiamentos. Se você tem uma redução dos juros, evidentemente a Petrobras, no seu passivo, vai ter uma carga de juros menor, consequentemente ela pode refletir isso no preço do combustível final. Mas eu acho essa conta aí meio distante uma da outra, elas não se equilibram o tempo todo. Acho que nós teremos um momento de dificuldade muito grande. O Haddad tem que ser muito firme nesse momento, porque tudo que não vale a pena é trocar, ficar sempre buscando e criticando. O Haddad tem que ser firme nesse momento com a política dele,
para nós tentarmos reequilibrar a economia depois de toda aquela pandemia muito sofrida ao longo de muito tempo. Agora é outro tempo. Não temos que ficar falando em governo anterior e criticando, temos que levar a bola daqui para frente, para que, bom, nós sabemos fazer e vamos fazer direito, então façamos e vamos dar conforto ao nosso povo. É isso que eles precisam fazer e criticar menos, é isso a minha opinião. Obrigada, Francisco Arrighi, consultor tributário, presidente da Fraderma, consultores tributários. Bom fim de semana para você. Muito obrigado, um bom dia a todos e bom final de semana. Obrigado.